Fala, meus amores, tudo certo com vocês? Só jogaço nessas quartas da Champions, ó. Sorteio maravilhoso. Nesse vídeo eu vou dar o gabarito pra vocês dos times que vão passar pra semi. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou dar muita informação, resenha aqui e também os meus palpites. Vamos lá. Bom, meu povo, já temos, né, o chaveamento até a final. Final dia 1º de junho em Wembley, em Londres. Gostei muito desse sorteio, vocês estão vendo aí os confrontos. Lembrando que o time da direita vai decidir em casa, né, o jogo de volta das quartas de final. Temos uma final antecipada, que é o City e o Real Madrid. Eu queria tanto ver esses dois times na final, daqui a pouco a gente entra em mais detalhes. E só lembrando, né, com esse chaveamento, quem vencer o duelo entre City e Real Madrid vai pegar Arsenal ou Bayern de Munique, e do outro lado da chave a gente tem o Atlético ou Borussia Dortmund. Um deles vai enfrentar Paris Saint-Germain ou Barcelona. Já quero os palpites de vocês aqui. Quem vai passar? Porque eu já vou falar o meu, tá? Então, calma. Datas dos primeiros confrontos: 9 e 10 de abril, jogo de ida, jogo de volta 16 e 17. E aí depois de 2 semanas já começam as semifinais. Galera, vou começar falando de Arsenal e Bayern de Munique. Temos aqui um confronto, na minha opinião, equilibrado. De um lado, o time que é líder da Premier League, que tem um time repleto de jovens que eu gosto muito de ver jogar, mas que sofreu um tantinho ou um tantão contra o Porto nas oitavas. É um time que está sedento por essa Champions porque há 14 anos não chegava numas quartas de final. Então imagina como tá o time e o torcedor do Arsenal nessa Liga dos Campeões. Do outro lado, temos o Bayern de Munique, que está sofrendo na Bundesliga. Temos um técnico, Tuchel, que já está garantido que vai sair no final da temporada. Então o Bayern não tem meio que nada a perder, sabe? Mas tem excelentes jogadores, tem um talento muito bom. Acredito que vai dar um jogo bem interessante. Tem alguns dados, umas curiosidades para passar para vocês. O Harry Kane, por exemplo, ele tem 14 gols na carreira dele contra o Arsenal, né? Todos, obviamente, pelo Tottenham. E ele é, inclusive, o maior artilheiro da história desse derby do norte de Londres. Então, eu falaria que vai ter gol do Harry Kane. E eu trouxe também aqui a campanha de cada um até agora na Champions. O Arsenal, 8 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 17 gols marcados e 5 sofridos. Artilheiros: Gabriel Jesus com 4, aí depois vem o Saka e o Trossard com 3 cada um. O Bayern, 8 jogos também, obviamente, 6 vitórias, 1 derrota e 1 empate, 15 gols marcados e 7 sofridos, sendo Harry Kane o artilheiro do time do Tuchel com 6 gols. Tá? Como eu falei que eu não vou pipocar, na minha opinião vai passar o Arsenal, gente. Se é minha torcida, pode ser, mas eu realmente tô sentindo que esse time aprendeu depois da temporada passada, que deixou escapar a Premier League, que já estava ganha. Agora a gente sabe que o caminho até a final, ele é árduo, mas acredito que o time do Arsenal está construindo uma casca um pouco mais grossa para essas aventuras, tanto na Premier quanto na Liga dos Campeões. E sem falar que teve um reforço sensacional, que é o Declan Rice, que deixou o time ainda melhor. Então minha opinião é que passa o Arsenal. E vocês? Arsenal ou Bayern de Munique? E vamos pro próximo jogo. Ai, gente, Atlético e Dortmund. Todo mundo queria enfrentar o Dortmund, mas a galera esquece que esse Dortmund foi o líder do grupo da morte, que tinha Paris Saint-Germain, Milan e Newcastle, tá? E o jogo de volta vai ser decidido lá no Signal Iduna Park, aquele caldeirão, então muita calma. Do outro lado temos o Atlético. O Atlético de Madrid, eu tô gostando muito do que eu tô vendo, tá? Conseguiu eliminar um dos favoritos, que era a Inter de Milão, que foi finalista o ano passado na Champions. Esse ano foi o único time que conseguiu vencer o Real Madrid. O Simeone parece que tem abandonado aquela vocação defensiva e soltou o time. E tá indo. Tanto é que a gente tem agora, nessa temporada, o Atlético na Champions, 19 gols feitos e 8 sofridos. 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Griezmann, 6 gols na Liga dos Campeões. Então, pra mim, as expectativas da torcida são boas. Nesse embate aqui, eu vou de Atlético de Madrid. Vocês? Ah, uma curiosidade. O Dortmund e o Atlético de Madrid empataram os 4 jogos que eles disputaram entre si na Liga dos Campeões.
Barcelona e Paris Saint-Germain. Bom, desde que o Qatar chegou no clube no PSG em 2011, essa vai ser a 6ª vez que o Paris Saint-Germain e o Barça se encontram na Champions e a 5ª no mata-mata, tá? Luiz Henrique vai reencontrar o seu antigo clube, com o qual conseguiu aquela famosa remontada em 2017, quando o Paris Saint-Germain venceu no Parque dos Príncipes por 4-0 e perdeu lá em Barcelona por 6-1. Luiz Henrique, que na sua primeira temporada com o Barça foi campeão da Champions, diga-se de passagem. Tá, o Barcelona está de volta às quartas de final, né? A primeira vez desde a saída do Messi, quando tomou aquele 8-2 do Bayern de Munique. E uma curiosidade é que o atual técnico do Barcelona, o Xavi, ele foi comandado pelo Luiz Henrique, que hoje é treinador do Paris Saint-Germain, em 44 jogos. Muita coisa. Campanha do Barcelona nessa Champions: 8 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Do Paris Saint-Germain, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Do lado do Barça, 16 gols feitos, 8 sofridos. Os artilheiros do Barcelona na Champions: Félix, Ferran Torres e Lewandowski, os 3 com 3 gols cada. Do lado do Paris Saint-Germain, o Kylian Mbappé com 6 gols. Tá brigando aí na artilharia junto com o Griezmann, com o Kane e também com o nosso querido Haaland, tá? Esse confronto é onde tudo pode acontecer, tudo. Mas a gente vai ser sincero aqui, tá? O Paris Saint-Germain tem um ligeiro favoritismo. Por quê? O Barcelona vem em crise, o técnico vai embora por conta disso. O Barça teve muitos tropeços na Liga. Tudo bem que o Paris Saint-Germain também não tá grandes coisas, né? Mas assim, na minha opinião, o Paris Saint-Germain é um time mais constante que o Barça e tem um fator Kylian Mbappé, tá? Tirando as polêmicas envolvendo o Mbappé, que depois que anunciou sua saída do Paris Saint-Germain, tem ficado no banco, foi substituído e etc, etc. O time foi bem nas oitavas, tá? Tudo bem que o adversário estava numa fase ridícula, que era o Real Sociedad, mas fez o que tinha que ser feito. E além do mais, né, o Kylian Mbappé já eliminou o Barcelona. Vocês lembram daquele hat-trick que o Kylian meteu na Champions contra o Barça? Pois bem. E tem uma coisinha, né, uma pimentinha a mais. Caso o Paris Saint-Germain passe pelo Barcelona com o show de Kylian Mbappé ainda vai ganhar mais o coração dos torcedores do Real Madrid. Então, talvez seja um ingrediente a mais para essa partida, principalmente pensando no lado do Mbappé. Se ele precisava de uma motivação a mais, tá aí, querido, tá aí. Aqui, a minha aposta vai ser classifica o Paris Saint-Germain. Pequeno favoritismo, pequeno mesmo. Eu acho que vai ser um confronto equilibrado, mas já que não dá pra pipocar e tem que escolher, eu falei que ia dar meu palpite gabarito, vai ser o Paris Saint-Germain. E teve a sorte de ficar do lado mais fácil da chave, né? Nesse caminho até Londres. Então eu acho que passa PSG. E vocês? Rufem os tambores. É rufem? Sei lá como falar. Gente, pra mim essa é a final antecipada, é o grande duelo dessas quartas de final. O atual campeão City com o Real Madrid, o maior campeão dessa Liga dos Campeões. E temos ali agora o terceiro encontro consecutivos em fase de mata-mata da Liga dos Campeões. Ano passado, eu estava lá e assisti o chocolate que o City meteu em cima do Real Madrid lá no estádio do Manchester, né? Foi 4-0. E assim, querendo ou não, eu assisti a coletiva do Ancelotti hoje, não fala assim, não tem nenhum sentimento de revanche, não. Mas já a gente vai colocar o treinador espanhol para falar sobre o sentimento desse duelo. E antes de qualquer coisa, só para falar dos confrontos, né? 15 e 16 se enfrentaram na semi, o Real e City. 19 e 20, oitavas. E nas últimas duas temporadas, 21 e 22, semi. E 22-23 semi. E nesses últimos 2 anos desses encontros entre o Real e City, quem venceu no duelo foi campeão da Champions. Esse pra mim é o confronto mais interessante, com maior nível técnico e talvez mais aberto. O City é o atual campeão, o Real o maior campeão. Se a gente for analisar friamente a parada, por momento, o Real Madrid é melhor.
tirando o jogo ruim contra o Leipzig, o Madrid, ele tem uma temporada incrível. Vocês lembram que o ano passado sofreu, né? Perdeu a La Liga, Esse ano é líder da La Liga. O Ancelotti soube remanejar um time cheio de desfalques em vários momentos da temporada. Está invicto nessa Liga dos Campeões e tem performances absurdas como o Bellingham, Vinícius Júnior. O problema é que a fase não tão boa do City, se é que a gente pode chamar assim, é com o time 100% na Champions. 100% de aproveitamento, o único time com 100% de aproveitamento nessa Liga dos Campeões é o Manchester City e tem o melhor ataque com 24 gols, tá? E tá brigando pra ganhar o título da Premier League. Então, assim, esse time do Guardiola é bizarro, de tão constante, tudo pode acontecer, nada vai me surpreender, mas como eu disse que eu não vou pipocar e vou escolher, acredito que, embora o nosso Carlo Ancelotti não fale em sentimento de revanche, eu acho que os jogadores vão entrar nessa partida tentando corrigir todos os erros possíveis e imagináveis para vencer o Manchester City, tá? Tem um sentimento no Real Madrid que você entra para vencer todos os títulos. E como o maior vencedor da Liga dos Campeões e toda essa magia que tem Real Madrid com a Champions, eu acredito que esse ano vai ter sim um sentimento de revanche e o Real vai conseguir se impor em cima do City, uma vez que o City tá ali brigando na Premier League, não vai conseguir provavelmente fazer tanta rotação. O Real Madrid, por outro lado, na Liga, já tem uma margem boa ali, de uma pontuação, vai poder rodar e o Ancelotti vai recuperar alguns jogadores também, como o Militão e Courtois. Tudo bem que o Lunin no gol tem feito o trabalho muito bem. Então agora a gente vai escutar o Carlo Ancelotti na coletiva de hoje falando sobre o sorteio entre Real Madrid y City. El rival que todo el mundo lo acredita como el favorito, ha ganado la Champions el año pasado, es una eliminatoria difícil, como siempre aquí tenemos la confianza de hacerlo bien, jugar la vuelta a Manchester a nosotros nos da igual. Creo que en toda la historia de la Champions, cuarto de final siempre es complicado para nosotros y para ellos. Yo pienso aquí en el Real Madrid, cuando tú empiezas la Champions League es ganar la competición y si tú quieres ganar la competición tienes que ganar a los mejores. Obviamente puede ser que el City es el equipo mejor en Europa en este momento, no sé, lo vamos a ver. Nosotros tenemos toda la confianza del mundo. Si queremos ganar la Champions, tú tienes que ganar al City. La verdad es que el partido de vuelta no hemos hecho un buen partido por muchas razones. Tendremos el tiempo de pensar en esto. Ahora estamos focalizados em La Liga. Vocês viram, né, que o Ancelotti admite que na partida do ano passado o time cometeu alguns erros, eles vão ter tempo de preparar, vão ter tempo para fazer tudo isso. Então, minha opinião é que, bom, passou um ano o Real Madrid, o outro ano passou o City, então esse ano vai passar o Real Madrid. Esse é meu palpite. Então, só para não pipocar e a gente rever aqui todos os times que eu falei para vocês, passa Arsenal, Atlético, Real Madrid e Paris Saint-Germain. Deixa aqui nos comentários se vocês concordam. Estou muito empolgada para esses jogos e a gente se vê por aí. Beijo!